pouco para nós sobre a diversão, né? Você falou um pouquinho sobre questão de remuneração, quanto ganha, onde mora, o que come, mas a vida não é só trabalho, né, cara? Porra, precisa também se divertir. E aí a gente tem a noite, as baladas, o lazer. Enfim, fala um pouquinho para nós sobre como é, e se você puder fazer umas comparações aí também, acho que Sim, fica sim. bacana. Assim, num contexto geral, não muda muito, né? Tem as baladas, para quem gosta de balada. Você vai ter ali muitos pubs, né? Que é os barzinhos pra gente sair, beber alguma coisa. Que é o que, na verdade, assim, é o que move a cidade. É os pubs. Uhum. Porque o inglês mesmo, ele adora uma cerveja. Então, qualquer Isso que eu ia perguntar, o oportunidade que, que que ele eles tem, ele bebem? É bebe. cerveja de vários tipos, né? Cerveja de verdade, pronto, falei. Aí então, não, então já vai falando. Então fala aí que cerveja que é, ué. Conta pra nós que cerveja que você bebe lá, o que tem pra beber. Tem bastante marca, assim, que é mais comum. Eles bebem muito Budweiser, Heineken, são cervejas que eles gostam, só que tem um pequeno diferencial que ninguém fala. A cerveja deles, eles vão no mercado, pega a latinha e abre. É quente. Não, é. Ah, não, isso. tá. É quente. Eu entendo. Guilherme, olha só, quando eu estava em Santiago, a gente foi num restaurante com meu pai, estavam uns amigos, eles trouxeram uma caixa de cerveja do lado da mesa. E aí os caras tiravam a cerveja, abria E tomava. e tá aí, é pra tomar. Eu falei, pai, tá quente. Ele falou, filho, é assim que bebe aqui. Eu falei, porra, Assim, eu acho que pelo fato de sempre estar frio Bom, é lá, frio eu também, acho que eles né? não conseguem tomar alguma coisa gelada. É muito difícil você ver alguém falar assim, põe pra gelar. É mais brasileiro. É mais brasileiro. Porque qualquer outro país, eu tenho amigos que são romenos, tomam cerveja quente também, ninguém reclama. Na verdade, só a gente. eles falam Toma temperatura gelado. ambiente, né? Temperatura Diz que ambiente. até você resfriar muita cerveja, você perde várias propriedades da cerveja, né? Isso é verdade, já ouvi falar também. Tem muita cerveja artesanal lá, Guilherme? Tem bastante. Tem cerveja que às vezes o próprio pub ele produz. Assim, eles gostam muito de cerveja forte, bem maltada, né? Aqui a gente agora acha Tipo que umas duplo malte, IPAs, ou assim. triplo, Agora alguma chegou coisa assim. pra nós. Mas lá eles já tomam assim há bastante tempo. Até mesmo as cervejas, eu vi um diferencial assim da Budweiser, tanto de lá quanto daqui, elas são diferentes um pouco. A daqui é bem mais fraca, a maltada, do que lá. Eu não sei se é por questões de padrão, alguma coisa que não pode ter. Eu acho que é o clima, né? Guilherme. O clima brasileiro, a gente não aguenta beber, que nem tem a American Pale Ale e a Indian Pale Ale, né? Que são essas cervejas artesanais que chegaram para nós faz pouco tempo. São um pouco mais caras, tem uma graduação alcoólica um pouquinho maior, só que o sabor dela é muito mais acentuado e ela é muito mais amarga do que a cerveja. Tipo, eu mesmo, acostumado a tomar essa Pilsen fraquinha a vida inteira, cara, eu consigo tomar um copo, 2 no máximo. Não, quando a gente chegou aqui, a minha esposa foi tomar a Pilsen, ela falou, tá estragada. Porque você olha assim, parece tá, é água. Exatamente. É água, tá estragada. É que aqui a gente toma cerveja, não é... Eu não tomo mais Pilsen, mas a gente tomava. Gente, eu lembro da época da Skol, Skol latão, Skol litrão. Era maravilhoso. Enfim, né? Você tomava. A gente toma pra se divertir, matar a sede. O tal do brameiro, né? Calor, né? Não pra apreciar a cerveja, né? É, isso mesmo. Porque assim, ela é bem mais aguada do que lá. Você pode ver na hora que você tá virando, por exemplo, a latinha assim, ela vem mais água do que a outra, que ela vem uma espuma, ela é mais cremosa. Sim. É muito Fora diferente, os acidulantes, né? E os antes que tem nessas cervejas, né? Mas enfim, é questão de gosto. Com certeza. Teve um especialista, enfim, um degustador que veio, ou melhor, foi da Alemanha para o Brasil para experimentar as cervejas, né? E ele tomou várias cervejas e perguntaram para ele como que ele poderia resumir em um gosto a cerveja que ele bebeu, que é essa Pilsen aí que nós tomamos, né? Aí ele falou assim, olha, tem gosto de meia velha molhada. Tipo... Não discordo. Quer dizer... Não discordo. Então assim,
É que você se acostumou lá, né, Guilherme? Sim, mas sim. A gente passou a tomar também a Heineken, né? Porque uma primeira coisa que eu vi foi que era só água, malte e lúpulo, e coisa que no Brasil não tinha. Né? E ali, o chopinho, por exemplo, é isso, né? É água, malte e lúpulo, não tem mais nada. Sim, não tem mais nada. Então, chamou atenção. E outra coisa, eu tomava 10 cervejas, ficava tranquilão, né? Se você tomar 10 dessa outra aí, amanhece quebrado, acabado, enfim. E fora que nem você toma cerveja aqui, pelo menos eu reparei assim a diferença. Você vai mais no banheiro aqui do que você vai lá. Eu não sei se talvez por conter mais água, bebe mais, né? Coisa, te faz mais diurético e faz você ir no banheiro mais. Entendi. Então eu vou fazer assim, eu vou passar pra Tati. Tati, é contigo essa pergunta, e aí depois eu encerro com uma última pergunta, mas, cara, tá muito interessante essa questão que você comentou aí sobre a cerveja, né? Sim. A gente sabe que os ingleses eles são frequentadores dos pubs e bebem muito mais do que no Brasil, limite. Né? Então, estar bêbado lá, inclusive, é uma coisa comum, as pessoas, às vezes, na rua. Sim. É isso mesmo, Guilherme? E daí já passo a pergunta para Tati. Você pega, assim, dias, por exemplo, sexta-feira. Em inglês, ele já é considerado assim que ele não gosta muito de trabalhar, porque sexta-feira começa a dar 3h30, 4 horas, tá? Você pode olhar os pubs e já tá começando a ficar lotado. Porque até qualquer serviço que seja registrado, eles falam que na sexta-feira sempre sai mais cedo. Se você trabalhar até às 6, normalmente de semana, na sexta você sai às 5. Porque é sagrado. Então, assim, eles vão pros pubs, lotam e bebem. Mas, assim, eles não têm um limite. Vou beber 3, 4 cervejinhas. Não. Bebe até cair. Se você for, assim, no centro de Londres, que são os pubs, assim, que há mais movimentação... Se você for lá por volta das 10 da noite, você já vai ver gente caído na rua. Porque eles não têm limite. 10 horas, tá até cedo. Porque, assim, as coisas elas não viram tanto à noite. São algumas baladas que Nova Zelândia também. E, assim, muitos pubs fecham meia-noite, 1h da manhã. É muito mais... Assim, não sei agora, mas a maioria dos lugares fecham cedo. Dia de semana, assim, segunda, quinta e domingo, você pode procurar depois das 10, você não vai achar quase nada. Quase nada. Mas, assim, uma questão interessante da bebida que você está falando, eu já vou fazer a pergunta, mas queria só colocar a questão da responsabilidade. Por exemplo, em Nova Zelândia, eles também gostam de tomar, de ir para os pubs, tem muito pub irlandês também lá, só que assim, ninguém pega o carro igual louco e dirige. Claro que tem os casos, sempre tem um ou outro, mas se a gente for fazer um comparativo... As pessoas saem para beber, às vezes o pub já chama o carro, ou já tem muita gente na frente com os carros, ou aquele da rodada funciona, o motorista da rodada funciona. Também. Lá o povo usa muito Uber, né, e transporte público. O transporte público lá ele é muito bom, né, tanto ônibus quanto metrôs. Então, assim, o povo às vezes... Pode ser a pessoa chique e tudo, vai para um lugar assim, mas que vai beber, a pessoa geralmente vai de trem, vai de ônibus. Isso é legal demais. Uber. Então, assim, isso é muito legal. Nesse quesito, até porque, uma coisa interessante a gente não perguntou, mas para você poder transitar no meio da cidade, você precisa pagar uma taxa. Todo dia. Se você transitar todo dia, você é obrigado a pagar essa taxa, que é o Congestion Charge. Então, assim, ele vai cobrar baseado no carro que você tem. O valor era, antigamente, antes da pandemia, era de 12, 13 libras. Hoje já é 15. Por dia? Por dia. Uou. Então, assim, muitas pessoas não vão pro centro de carro porque tem que pagar. Aí você tem que pagar essa taxa, é uma vez só por dia, então você pode transitar o quanto você quiser. Só que fora isso, você tem que parar para deixar o carro na rua. Aí quando você para deixar o carro na rua, dependendo do lugar, você tem quantidade de tempo. Tem lugar que você só pode deixar 2 horas e você não pode retornar em menos de 2 horas. Então, assim, são determinadas áreas. Por que eles fazem isso? Para incentivar as pessoas a usar o transporte público. Para poluir menos. Olha que legal, cara. Então, assim, o pessoal que vai para o centro, que vai para as baladas... É uma questão de mobilidade urbana aí também, né? Uau. Então, eles meio que dão uma forçada. Motos não pagam.
porque são menos, mas assim, carros pagam, e tem agora que eles implementaram é uma taxa de poluição. Dependendo do carro que você tiver, você também paga essa taxa de poluição, que é mais 15 libras. Então, assim, se você tiver um carro mais antigo, você vai pagar mais para você poder transitar. Tanto que carros a diesel, muitas pessoas venderam. Porque polui mais. Guilherme, eu estou ouvindo você comentar. É importante salientar, se eu entendi bem, só paga essa taxa quem está com algum veículo dentro do espaço urbano da cidade, correto? Tem uma área... Quer dizer, se você tiver a pé, por exemplo, de transporte público, você não vai pagar essa taxa. Não. Você só paga o ônibus normal. É só quem tiver um veículo, ou seja, um carro. De veículo. Um carro. Entendi. Quem tiver um carro. Não, faz todo sentido. Aí sim. Bacana.